Olá a todos, todas e todos os ouvintes e espectadores aqui do canal do Instituto Lula. Meu nome é Aline e a gente está aqui hoje nesse bate-papo com o Pablo e com a Bianca para conversar um pouco sobre esse boletim do nosso projeto Fronteiras Digitais, o segundo boletim sobre o tema das cidades. O nosso projeto de Fronteiras Digitais tem como objetivo debater quais são as fronteiras tecnológicas e digitais em 6 eixos de pesquisa: cuidado, cidade, cultura, meio ambiente, trabalho e destino. E a gente tem produzido boletins e vídeos para debater um pouco com o público e trazer esse conhecimento. No vídeo anterior, a gente tratou do tema do cuidado na era digital. E hoje, nesse vídeo, a gente vai tratar do segundo tópico, né, do tema das cidades. Então, se antes, no primeiro boletim, a gente trabalhou sobre a cidade inteligente, o que é esse conceito, como ela cria ou reforça ou diminui as desigualdades sociais, a gente vai trabalhar hoje sobre um aspecto que é fundamental para o funcionamento das cidades inteligentes, que é o monitoramento das cidades. E vamos entender um pouco como é que, né, as cidades que tinham câmeras de vigilância, que são instrumentos que parecem tão inofensivos, como essa tecnologia ela acabou evoluindo e quais são os problemas e os desafios que elas apresentam para a gente hoje. E para fazer esse bate-papo com a gente, eu tenho aqui 2 convidados, um convidado e uma convidada muito especiais. Vou apresentar primeiro a Bianca e agradecer, né, primeiro a presença de vocês dois. A Bianca Kremer é advogada, consultora, professora e pesquisadora em Direito e Tecnologia. Como professora e pesquisadora, ela se dedica ao campo da teoria do direito privado, pensamento afrodiaspórico e decolonialidade. Como advogada e consultora jurídica, atua na área da regulação e novas tecnologias e com enfoque em direito civil, direito digital, privacidade, proteção de dados e propriedade intelectual. O Pablo Nunes é cientista social e doutor em ciência política pelo IESP-UERJ, coordenador adjunto do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania e coordenador do projeto Panótipo. Pesquisa desde 2018 a adoção de tecnologias de reconhecimento facial pelas políticas brasileiras. Então, temos aqui 2 convidados de peso para trabalhar o tema, conversar um pouco com a gente. Eu agradeço muito a presença de vocês e vou começar fazendo uma uma pergunta para a Bianca, para a gente aquecer os motores. E queria que ela contasse um pouco para a gente quando que surgiu o reconhecimento facial no Brasil e de que forma essa tecnologia ela é diferente daquela tecnologia de simples monitoramento ou só filmagem dos espaços urbanos ou espaços privados. O que é essa nova tecnologia que existe hoje no Brasil? Obrigada, Aline. Apesar de você ter direcionado a pergunta para mim, eu entendo que talvez o Pablo possa complementar depois, porque ele é a pessoa da pesquisa sobre segurança pública, apesar de eu trabalhar com tecnologia e direito. Mas, pelos estudos que a gente vem realizando, já existe um projeto político não regional, né, até mesmo, obviamente, desenvolvido em caráter de regionalidade, mas que vem ampliando seus esforços de uma maneira bastante engendrada e com um projeto, uma tentativa de construção de uma conexão maior com interoperabilidade de informações, mas desde os grandes eventos que vêm acontecendo aqui no Brasil, Copa do Mundo, as próprias Olimpíadas também, a gente tem visto um movimento de estruturação, de um monitoramento nas grandes cidades com o uso de novas tecnologias ou as chamadas novas tecnologias. Né? O reconhecimento facial é uma delas. O que diferencia, na verdade, dentro desse projeto político de monitoramento constante de trânsitos, corpos nos espaços urbanos, por que o reconhecimento facial tem contornos diferentes das tecnologias de controle, a gente pode chamar assim, tradicionalmente utilizadas já há bastante tempo? É uma tecnologia que reconhece padrões faciais. O que são esses padrões faciais? São pontos no rosto que são... Eu estou falando isso de uma maneira um pouco mais aberta, assim, um pouco mais simplificada. O Pablo com certeza vai conseguir sofisticar o pensamento muito melhor, tá? Mas para explicar em apertadíssima síntese,
Existem mapeamentos que são realizados por essa tecnologia de monitoramento em tempo real e ou gravado, né, sobretudo em tempo real, para pontuar se esses padrões faciais, de fato, batem, fazem match, conferem com os bancos de dados desses sistemas de reconhecimento facial. Então, para que qualquer tecnologia que usa o que a gente chama inteligência artificial funcione, você precisa de 2 insumos essenciais, eu sempre falo isso: bancos de dados massivos e poder computacional. O sistema de reconhecimento facial tem esse poder computacional de executar o reconhecimento de padrões pelos transeuntes desse padrão facial deles, comparando com o banco de dados massivo, que aqui é a grande chave da questão, não apenas se a gente como é que se utiliza essas tecnologias, mas que banco de dados é esse? O que compõe esse banco de dados? Quem alimenta? Quem atualiza? Que informações são essas? Retiradas da onde? Quem são os atores e sujeitos que compõem esse banco de dados? Qual é a qualidade desses dados, né? A gente tem uma legislação hoje que tem nos seus princípios gerais um princípio chamado princípio da qualidade dos dados. Só que no campo do setor público, sobretudo na segurança pública, a gente não tem uma capilaridade muito grande no acesso a essas informações, para ser mais preciso, uma transparência muito efetiva, sejam quais forem os motivos. A gente vai poder conversar sobre isso daqui a pouco. Eu não quero dominar muito, mas só para exemplificar e talvez conseguir responder num primeiro momento, mais levantando a bola do que necessariamente respondendo de maneira estanque, mas essa é a grande diferença. Essa tecnologia de reconhecimento facial, ela tem um poder muito grande de terceirizar, de alguma maneira, os processos de tomada de decisão para abordagens policiais com o uso de uma tecnologia que supostamente afasta o enviesamento policial, quando, na verdade, o modo de funcionamento desse sistema continua anuviado, tanto os modos de contratação como a forma de operação desse sistema no poder computacional e os bancos de dados, sobretudo. Então, a gente tem caráter de enviesamento aí que não temos tanta transparência, ou pouquíssima transparência nesse sentido. E esse é o grande risco para a sociedade quando a gente adota e utiliza esse tipo de tecnologia, cuja previsibilidade no processo de reconhecimento de padrões não é tão previsível assim, e quando a gente sequer sabe, ao menos, o que alimenta, de fato, esses bancos de dados, porque essa tecnologia ela não é inteligente, ela só reconhece padrões e opera dentro de um sistema que a gente já conhece, né, dentro do nosso sistema de justiça e nas persecuções penais. Mas eu vou passar a palavra aí para a gente continuar o debate. Obrigada, Bianca. Eu vou, antes de eu passar para o Pablo, né, para ver se ele gostaria de complementar, queria aproveitar e já emendar uma outra pergunta, né, porque a gente sabe, né, a gente viu no Brasil, desde que essa tecnologia foi adotada, que diversas vezes, né, houve uma falha, vamos dizer assim, da tecnologia para reconhecer os rostos de pessoas negras. Então, a gente teve casos que são, assim, paradigmáticos, em que você reconhece o Michael Jordan como suspeito de um crime, né, por conta da tecnologia de reconhecimento facial. Então, eu queria perguntar para o Pablo como é que, né, para ele complementar como é que essa tecnologia funciona e por que, como a gente explica essa dificuldade, vamos dizer assim, dessa tecnologia em reconhecer rostos de pessoas negras. Obrigado, Aline, obrigado. Eu fiquei muito contemplado com o que a minha professora, Bianca Kremer, já disse anteriormente, com ela que eu aprendo e com ela que eu sei, basicamente, são os fundamentos de tudo que eu sei hoje. E eu só queria pontuar, né, essa questão, né, de recolocar no centro das origens de experimentações tecnológicas para fins de controle de pessoas nos grandes eventos é importante, porque nos abre exatamente um arco temporal mais vasto do que o curto desenvolvimento atual, né, desses projetos de reconhecimento facial, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, parece apontar. Essa já é uma experimentação antiga, lá dos idos de 2013, 2014, 2015, por conta dos grandes eventos, como a própria Bianca Kremer disse anteriormente, e que, como muitas dessas experimentações na área de segurança pública, ficou
quase que como um elefante branco, né? Esses sistemas de reconhecimento facial foram caindo em desuso nos centros integrados de comando e controle e foram ressurgir agora em 2018 num contexto político muito diverso, né? A gente sabe o quanto que as eleições de 2018 foram, na verdade, um símbolo ali de uma emergência de grupos autoritários, né, que alcançaram o poder não só na presidência, mas em estados aqui do Brasil, e com eles houve, né, essa defesa muito forte de tecnologias que aumentassem o controle das populações e, principalmente, que aumentasse a velocidade de encarceramento, que é uma das bandeiras dessa frente, né, desse eixo político. Apesar disso, né, e acho que é importante pontuar, né, essa ponta de lança da extrema-direita, se posso dizer assim, no ingresso do reconhecimento facial no Brasil, mas esse ingresso ele não pôde acontecer da maneira como tem acontecido sem a anuência de setores progressistas, né, que enxergam no reconhecimento facial quase que como uma superação de problemas históricos que nós temos na segurança pública, né? Várias pesquisas, inclusive recentes, que foram lançadas sobre abordagem policial, mostram claramente o quanto que a população negra sofre e é cada vez violada e violada novamente, muitas das vezes 3, 4, às vezes 10 vezes por dia, por meio de abordagens policiais violentas, né, na saída de comunidades, na ida para o trabalho, em outras colocações. O SESEC acabou de publicar uma pesquisa chamada Negro Trauma, que é exatamente sobre o trauma que abordagens policiais violentas embutem na psique de jovens negros, e essa mostrou que 63% das pessoas abordadas na cidade do Rio de Janeiro são pessoas negras, mostrando exatamente esse enviesamento. Então, nesse sentido, os setores progressistas viram, né, no reconhecimento facial como uma superação desses problemas. Essa posição, uma posição ingênua, devido exatamente a uma falta de conhecimento, né, de como esses sistemas se comportam e o que eles podem produzir de acordo com o local, né, e com o objetivo que ele é empregado. A Bianca já disse muito bem, esses sistemas não são sistemas inteligentes, eles reconhecem padrões. E esses padrões, eles são baseados em um modelo de rosto humano, né, e que é o rosto humano branco. Basicamente, esses algoritmos eles são treinados com imensos bancos de dados que majoritariamente são construídos por pessoas brancas e, a partir do treinamento, né, do aprendizado de máquina, esses algoritmos passam a reconhecer o rosto branco como o rosto padrão. E tudo aquilo que vai contra esse padrão, ele talvez não reconheça como rosto humano. Né? A gente viu, né, não exatamente em reconhecimento facial, mas em algoritmos de identificação facial, que é aquele que só identifica o que é uma face humana, como, por exemplo, o algoritmo que tira o nosso fundo e troca para uma paisagem ou para outra imagem, né, nesses aplicativos de videochamadas, a gente viu exatamente vários casos em que esse algoritmo não conseguiu identificar pessoas negras como tendo rostos humanos, né, e acabaram ou apagando o rosto dessa pessoa ou classificando esse rosto como o rosto de gorilas ou primatas. Né? Esses são casos que já aconteceram e que não tem muito tempo, inclusive, que ocorreram. Então, existe esse enviesamento por parte do aprendizado, mas existem vieses em várias outras etapas do reconhecimento facial. E aí, antes de falar um pouco mais sobre essas questões e falar dos erros, né, que a Aline trouxe nessa pergunta seguida, eu queria fazer uma distinção que eu acho que é importante para a gente entender. Quando a gente fala de reconhecimento facial, normalmente a gente está dizendo dessas operações em que imagens ao vivo ou não são utilizadas, né, e rostos são identificados, é calculado uma identidade, vamos chamar assim, um RG facial daquela pessoa, um número que identifica o rosto daquela pessoa baseado
no cumprimento de determinados pontos elegidos no rosto humano, os olhos, boca, nariz, testa. A partir desses cálculos é extraído um RG facial, e a partir desse RG é feita uma comparação com um banco de dados com RGs de pessoas que são alvo, né, desse sistema. No caso da segurança pública, podem ser pessoas com mandados abertos em seu nome, ou pessoas desaparecidas. Então, é basicamente essa operação que acontece quando a gente fala de reconhecimento facial. No caso de reconhecimento de pessoas ou reconhecimento fotográfico, né, como foi o caso do Michael B. Jordan, a questão é outra. A gente passa por um ramo que é o ramo do analógico, né? Tanto o reconhecimento pessoal quanto o reconhecimento fotográfico depende da vítima, né, ou da testemunha identificar aquela pessoa suspeita a partir de fotografias ou a partir de apresentação de uma fileira de suspeitos na sede policial. Todos esses três tipos de reconhecimento produzem discriminações raciais, produzem efeitos profundamente deletérios para o Estado Democrático de Direito. Nós vemos, inclusive, casos recentes de pessoas que ficaram presas por 12, 5 anos, porque foram reconhecidas erroneamente por meio de reconhecimento de pessoas, o reconhecimento fotográfico, e eu não tenho dúvidas de que daqui a uns 5 anos nós vamos ter essas pessoas que foram reconhecidas erroneamente por reconhecimento facial, por meio de algoritmos, sendo encontradas, né, e contando as suas histórias de erros no uso dessas tecnologias. Essas tecnologias, elas, além, né, dos seus problemas de constituição, elas têm um problema aqui no Brasil, que é a falta total de procedimentos padrões, de regulação e de um compartilhamento, né, de padrões de uso desse sistema e também padrões nesse sistema, né? Quais câmeras, né? Qual tipo de especificação técnica, qual o match, né? O match vai ser de 95%, 98%, não há nenhum tipo de padronização nesse sentido. Acho que Bianca pode falar muito melhor do que eu, esse limbo jurídico e normativo em que está havendo a operação desses sistemas, o que implica numa potencialização desses efeitos de vieses por parte dos algoritmos que já erram por si. A gente já tem casos aqui no Brasil de pessoas que foram reconhecidas erroneamente com reconhecimento facial por algoritmos. No Rio de Janeiro, no segundo dia de operação dos sistemas, uma mulher foi reconhecida erroneamente. Na Bahia, um jovem foi reconhecido erroneamente, teve uma arma apontada para sua cabeça. Agora, recentemente, no Distrito Federal, um senhor, inclusive, foi detido e ficou um tempo até provar sua inocência, perdeu o emprego. A gente tem que falar sobre essas histórias e sobre esses efeitos. Mas aí eu passo a bola para a Aline e para a gente seguir o debate, para não me estender. Obrigada. Acho que essa dimensão, né, e essa atualização de mostrar que essa tecnologia, né, com todas essas falhas e falta de padronização, né, já estão sendo empregadas atualmente na nossa segurança pública. E aí a minha pergunta para a Bianca nesse aspecto, se ela pudesse esclarecer para a gente um pouco, porque assim, né, para quem é leigo um pouco, a impressão que sempre dá é que a tecnologia está sempre lá na ponta, né? Está lá na inovação, e é muito difícil ter uma legislação que acompanhe ela. Então, eu queria perguntar para a Bianca duas coisas, né? Primeiro, como é que o emprego dessa tecnologia para a segurança pública, como é que ela se encaixa na nossa legislação e de que forma ela dialoga com a Lei de Proteção de Dados? Porque nós tendemos a achar que a nossa lei de proteção de dados é muito avançada e tem elementos ali que são proibidos, assim, né? Que tem coisas ali que são muito pessoais, por exemplo, a íris, né? O tom de voz, que não podem ser utilizados para a segurança pública. Então, eu queria entender um pouco, que ela esclarecesse um pouco para a gente como é que fica o uso e emprego dessa tecnologia diante, né, dos nossos direitos e da legislação que já existe sobre o assunto.
Essa é a pergunta-chave da problemática, porque atualmente as pessoas têm sempre levantado o artigo 4º da LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. O que o artigo 4º diz? Que a LGPD não se aplica para situações relativas à segurança pública, à defesa nacional e demais aspectos de persecuções penais. No entanto, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados que não se aplica em relação às minúcias da aplicação desses sistemas em termos de questões relativas à segurança, boas práticas e demais aspectos. O que não significa dizer que a LGPD não se aplica em termos de atendimento a princípios, em termos de preservação e proteção de direitos dos titulares, respostas e responsabilizações por eventuais danos. Isso no campo judicial, por exemplo. Não estou falando nem no campo administrativo, nem sanção administrativa. Então, assim, para encurtar um pouco a história, a gente tem uma LGPD que carece ainda, e no artigo 4º ela diz que carece ainda de uma legislação especializada especificamente no campo da segurança pública, que é o que acontece com a proposta do anteprojeto de lei do que a gente chama LGPD penal, que ainda está precisando caminhar no Congresso Nacional, mas já existe um anteprojeto para ser debatido e para ser tocado lá na Câmara dos Deputados, e foi, inclusive, encabeçado por 2 professores de Brasília, professor Danilo Doneda e professora Laura Schertel, que são bem renomados na área e são bastante ativos nesse sentido, mas ainda precisa caminhar nesse aspecto. No entanto, isso não significa dizer que a gente não precise e não deva atender os princípios. A gente tem princípios relacionados à finalidade, qualidade dos dados, a gente tem princípio da não discriminação. Como é que a gente consegue dar concretude para o princípio da não discriminação para o uso de uma tecnologia que já nasce de berço num contexto altamente discriminatório, né? E não só discriminatório. Vamos usar o português claro de quando a gente fala de persecução penal e sistema de justiça como um todo, a gente vive um estado da barbárie. A gente vive a concretização, né? Eu não vou falar nem que essa tecnologia ela é inefetiva ou que ela produz erro, ela é a mais bem acabada forma de consecução desse projeto criminal nos termos que a gente conhece, sobretudo para a população, e especialmente para a população negra. Então, quando a gente tem um sistema de reconhecimento facial que reforça esse estado de coisas inconstitucional já declarado pelo STF, quando a gente fala de sistema de justiça, e que reforça ainda mais essa persecução e esse super encarceramento da população negra, quando o Pablo fez essa pesquisa do Panóptico, que todo mundo conhece muito, né, de que lá em 2019, até então, 90,5% dos presos eram pessoas negras, e são pessoas negras no Brasil, a gente tem 2 perguntas aí para se questionar. O primeiro é, quais são os termos do desenvolvimento dessa tecnologia? E o segundo é, a nossa sociedade, de fato, deseja adotar essas tecnologias no contexto social em que herda essas aplicações que são produzidas lá fora e acabam desembocando processos e resultados aqui? Então, em termos jurídicos, o que a gente pode dizer é que a gente tem uma LGPD rica em princípios e garantias legais de proteção de direitos. No entanto, as especificidades para usos e, sobretudo, não usos, esse é o grande ponto que a gente precisa conversar, para a segurança pública em matéria de determinadas tecnologias, precisam ser resguardados e desenvolvidos melhor nesse novo anteprojeto de lei que carece ainda de discussão e posterior vigoração. Agora, um segundo ponto que, para finalizar, seria interessante a gente perceber que já está em andamento no Congresso também um levantamento de uma minuta de substitutivo, para ser mais preciso, a um anteprojeto de lei que tem a nomenclatura Marco Civil da Inteligência Artificial. Então, a gente tem uma comissão de juristas atualmente propondo uma minuta de substitutivo para um anteprojeto de lei, para 3 projetos de leis relativos à inteligência artificial. O mais famoso deles foi o PL 2120, que passou por algumas audiências públicas. Eu cheguei a participar, se não me engano, acho que o Pablo também participou de uma dessas audiências públicas. E é interessante a gente perceber que já está em discussão a construção desse anteprojeto.
Então, talvez seria interessante a gente fazer uma publicização de que está em andamento, que houve audiências públicas, que haverá agora seminários internacionais e debates internos para haver uma pressão, sobretudo dos movimentos sociais, né, dos coletivos, para pautar o debate. Essa é uma pauta que eu venho levantando muito em matéria de construção legislativa, né? Não é ter o nome numa comissão especificamente, não é uma questão identitária, é uma questão de que as nossas vicissitudes da população negra precisam ser levadas em consideração para quem regula e para quem produz essa tecnologia. Então, talvez seja uma oportunidade de a gente pensar que a gente não tem uma LGPD que dê conta das minúcias do uso para a segurança pública, mas a gente tem uma série de debates ainda em curso que precisam de disputa. Então, talvez seja interessante a gente estar sempre atento ao que está acontecendo, como é que eu posso chamar, as delicadezas desse momento político também, que a gente sabe que esse período que a gente está vivendo é um momento de muito tensionamentos muito necessários, mas muito duros e difíceis, mas a gente precisa disputar politicamente o pautar desses debates em prol da defesa dos direitos humanos e reconhecendo o estado de coisas inconstitucional que a gente já vive agora, com o uso também de novos aparatos tecnológicos, com o risco de reforçar essa estrutura racista, que não tem outro nome, né? Não adianta abrandar, no sistema de justiça, sobretudo no sistema de justiça criminal. Então, eu espero que eu tenha conseguido trazer alguns pontos, Aline. Trouxe sim, com certeza. Inclusive, você trouxe um gancho para uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o Pablo, que é o seguinte, né? Você trouxe a ideia do anteprojeto e é muito difícil, às vezes, fazer essa discussão de você fazer uma luta, né? Criar-se uma luta contra uma tecnologia, não é bem isso, né? A proposta. E aí, assim, né? O que eu vejo também, saindo um pouco da segurança pública, indo um pouco para as cidades, é que as câmeras de monitoramento, de reconhecimento facial, muitas vezes são encaradas, né, para quem defende, né, o seu uso e aplicação nas cidades, como uma tecnologia, vamos dizer, neutra, de monitoramento. Mas se você olhar para onde estão colocadas essas câmeras na cidade, você vai perceber, né, que não só a sua aplicação, sua tecnologia, a base de dados que ela usa, mas também a territorialidade, onde é que essas câmeras estão dispostas, elas também acabam favorecendo e acentuando um padrão de segregação urbana que é racista. Então, a gente comentou muito, acho que o Pablo mencionou, né, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, onde é que estão essas câmeras, né? O que elas estão monitorando, que tipo de pessoas que habitam quais espaços. Então, existe toda essa questão, se a gente for olhar para as cidades. E aí, quando a gente levanta essa bola de problematizar o uso da tecnologia, né, e questionar também, né, o seu emprego, para algumas pessoas isso pode parecer estranho, né? Bom, vocês estão lutando contra essa tecnologia. Então, eu queria perguntar para o Pablo, né, pedir se ele pode esclarecer um pouco para a gente, né, por que e principalmente como, né, fazer essa luta e fazer esse diálogo, fazer essa disputa. Porque ele mesmo mencionou que algumas vezes os setores progressistas acabam incorporando, né, essa tecnologia e achando que ela vai vir com uma neutralidade que ela não vem, né, porque ela está sendo posta numa sociedade que não tem essa neutralidade. Então, é uma pergunta um pouco mais abrangente, não sei se eu me fiz entender, mas é para abrir mesmo para você, para a gente conversar um pouco sobre esse espaço de luta mesmo. Ótimo, Aline, deu para entender, e acho que essa é o ponto que eu tenho mais me dedicado nos últimos tempos, né, de reflexão e de atuação. Mas antes eu queria chamar a atenção para algo que você disse anteriormente, né, o quanto que essas câmeras de reconhecimento facial, para determinado qualquer fim, né, que seja, eles acabam reforçando uma ideia de planejamento urbano e de própria construção de cidade, né, de limites e fronteiras e checkpoints na cidade que possuem origens históricas, né? Então, eu vou, de novo, trazer o
o exemplo do Rio de Janeiro, mas dialogando com outras experiências aqui no Brasil e internacionais. Aqui no Rio de Janeiro, o projeto piloto, em 2019, foi colocado no bairro de Copacabana. O bairro de Copacabana é talvez o bairro mais conhecido, bairro brasileiro mais conhecido no mundo. Tem toda a construção imagética, né, e que se confunde muito com essa identidade nacional que é construída aí há décadas, né? Então é um bairro muito conhecido, muito turístico e muito visado. O Copacabana, né, enfim, foi alvo dessas câmeras, né, 34 câmeras foram instaladas ao redor de Copacabana, e quase como numa ideia de fazer uma área fechada, um muro, né, circundar aquele bairro e colocar empecilhos para a circulação de determinadas parcelas da população às ruas e aos locais dessa cidade. Isso não é algo novo. Todos os anos, há muitos anos, desde a década de 70, nós temos operações policiais específicas para Copacabana, que se dão em determinados momentos, seja no carnaval, seja no verão, em que blitzes policiais são colocados nos principais acessos de Copacabana. Principais acessos de onde? De pessoas vindas da zona norte e da zona oeste da cidade, que são as regiões mais pobres, e essas blitzes, né, elas se colocam para fazer enfim, pegar pessoas, né, e fazer abordagem policial revista de ônibus específicos, né? Inclusive a gente recuperou no Panóptico, no último estudo de caso que nós publicamos, alguns recortes de jornais que mostravam exatamente algumas linhas que já eram conhecidas da polícia e que eram exatamente visadas pela polícia para fazer o controle e não permitir que chegassem a Copacabana, né? A gente tem vários movimentos aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, contrários à expansão do metrô, por exemplo, porque o metrô traria facilidade no acesso a determinadas parcelas da população a esses locais. Então, a escolha de Copacabana não é uma escolha dada, primeiro, dada de forma sem pensar, e segundo, não foi dada seguindo um estudo de avaliação de qual área seria melhor servida desse tipo de tecnologia aqui na cidade. Foi exatamente para reforçar essa lógica de segregação, de construção de uma rede de proteção física e virtual, também, por que não, que coloca exatamente esse custo para determinadas passagens da população de circularem nessa região, que é uma região turística e uma região visada aqui no Rio de Janeiro. Isso muda, enfim, isso é algo que se espalha em outras experiências. No sul do país, principalmente em Florianópolis, existe o projeto que se chama exatamente Muralha Digital, que acho que o nome já diz por si, né? E a gente sabe o quanto que ali a região de Florianópolis, né, tem uma divisão forte em relação aos moradores da ilha e os que são moradores do continente, né? Enfim, também, de certa forma, reforça essa marcação. E agora, em 2022, a gente tem as câmeras aqui no Rio de Janeiro sendo colocadas para o Jacarezinho, né? A favela onde teve a chacina no ano passado, né? A operação policial mais letal da história. E aí, esse é um uso que a gente vê de forma um pouco mais frequente no contexto internacional, né, de câmeras de reconhecimento facial realizando o controle de populações em determinadas áreas. Então, nos Estados Unidos, em conjuntos habitacionais, a gente tem os testes de câmeras de reconhecimento facial nessas áreas, seja na própria Dinamarca, onde existe também câmeras de reconhecimento facial sendo utilizadas em bairros que são majoritariamente não europeus, né, segundo a conceituação que eles colocaram, né, para a instalação dessas câmeras. Então, existe, sim, uma forte ligação do reconhecimento facial com um reforço, né, de um desenho urbano que promove desigualdades e que dificulta a circulação de determinadas parcelas da população
a determinadas áreas da cidade. Agora, voltando à sua colocação em relação à luta, é importante, né? A gente sempre é meio que quase que como colocados como pessoas que são contra a tecnologia, né? Que pintam a gente, né, como pessoas que estão com tacos de beisebol e vão quebrar qualquer máquina que estiver na sua frente, né? Fazendo menção aí ao movimento histórico enfim, de contraposição à modernização e à Revolução Industrial. Não é isso. Principalmente eu que estudo segurança pública há mais de 15 anos, eu sou um forte entusiasta do uso de tecnologias na área. Acho que a gente, na verdade, falta tecnologia na área de segurança pública. Se você for a qualquer batalhão de polícia ou delegacia distrital no interior aqui do Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado do Brasil, você vai ver pessoas fazendo contabilidade de crimes por meio analógico, com mapa na parede e colocando alfinetes. Isso não é privilégio ou exclusividade do Rio de Janeiro. Isso acontece em São Paulo, isso acontece, imagina, em outros rincões do Brasil que não tem tanto dinheiro quanto esses dois estados. Então, isso acontece. Acontece, por exemplo, de forma ampla e restrita com o controle de armas. Todas as polícias, basicamente, militares, não têm um sistema eletrônico de controle de munições e armas. A gente não sabe quando, eletronicamente, né, quando os policiais pegam as armas, qual arma que eles estão utilizando, se essa arma foi extraviada ou não. Não tem controle nenhum. Então, existe muitas áreas em que tecnologia pode servir para uma melhora na segurança pública, né, em direção a uma segurança pública que proteja os direitos dos cidadãos de maneira ampla e sem discriminação. Só que existem algumas tecnologias que são essas tecnologias que, sobre as quais, né, existe um certo fetiche, como é agora o caso do reconhecimento facial, mas já teve outros, né, hotspots, agora policiamento preditivo, banco de DNA e outras coisas, né, que estão sendo engendradas nessa área, que possuem muito mais riscos e muito mais efeitos que já estão documentados no contexto nacional, efeitos deletérios do que efeitos positivos. No caso do reconhecimento facial, existe, inclusive, falas muito interessantes, vamos chamar assim, de pessoas que defendem que a tecnologia não deve ser banida, porque ela é uma tecnologia que aprende com os erros. Então, é preciso que a gente use, aconteçam erros para que ela melhore. Se a gente não continuar utilizando com a possibilidade de acontecer esses erros, a gente nunca vai melhorar a tecnologia. Ora, a tecnologia ela precisa servir à sociedade, não a sociedade servir à tecnologia. Que história é essa? Né? Quais são esses erros que são admitidos para que haja uma melhora na tecnologia? São erros de pessoas que acometem pessoas que já são bem conhecidas, né? E que são alvo de diversos erros, entre muitas aspas, que acontecem não só na área da tecnologia, mas também na área sem tecnologia. Né? Vejam os casos de crianças que são mortas em ações da polícia e que depois é falado, é um efeito colateral. No caso agora da chacina, né, em que pessoas, e eu não estou falando isso, reforçando que criminosos devam serem mortos pela polícia, aos criminosos, as pessoas que não estão, né, e que afrontam nosso conjunto de leis, o devido processo legal, mas algumas pessoas dentro da chacina agora recente da Vila Cruzeiro já foi identificado que não tinham nenhuma passagem pela polícia, inclusive tem um um ex-militar, né, reformado entre os mortos, e essas pessoas são os erros que a gente tem que aceitar para que haja segurança pública, que melhore a sensação de segurança, que melhore a tecnologia. Eu acho que defender o banimento do reconhecimento facial, nesse caso, e defender que essas operações violentas não aconteçam, é um dever
cívico, é o dever democrático de todos. Não existe democracia com racismo. Não existe democracia se a gente continuar permitindo que esses erros atinjam de maneira desproporcional a população negra, entendendo que, poxa, vamos aceitar esse erro porque é para o bem maior. Qual é esse bem maior que nunca chega? Por que esses ovos que têm que ser quebrados para se fazer omelete são só ovos de pessoas, são só essas pessoas negras, são as crianças negras, são as pessoas que têm seus direitos violados. Então, defender o banimento do reconhecimento facial é um dever de todos aqueles que acreditam na democracia como um conjunto, um sistema que promove direitos para todos, sem discriminação nenhuma. É isso. Perdão pelo ter me estendido um pouco. Imagina, que é isso. Eu estou aproveitando para aprender muito com vocês hoje. E para a gente, o nosso tempo, infelizmente, é muito curtinho, né? Eu tinha muita coisa que eu queria perguntar, mas acho que para encerrar, gostaria de dar um minutinho para vocês fazerem as considerações finais, talvez apontando um pouco, né, o estado da arte hoje, né, dessa defesa e dessa luta. Enfim, né, se a Bianca quiser falar um pouco mais sobre esse anteprojeto. Eu sei que hoje também, no dia que nós estamos gravando, tem um lançamento, né, no Fórum da Internet do Brasil, um lançamento de um manifesto, não sei se o nome seria esse mesmo. Então, se vocês puderem encerrar falando as considerações finais e apontando, né, para esse estado da arte, seria muito bom. Bianca, vou passar para você primeiro. Obrigada, Aline. Vou tentar ser bem sintética e acredito que vou conseguir fazê-lo, porque o Pablo, como sempre, consegue sintetizar assuntos super complexos em falas muito profundas. Eu acho que isso é um mérito que precisa ser reconhecido, porque esse tema, de fato, é muito espinhoso. Mas eu quero terminar fazendo uma reflexão. É menos statement, para ser muito honesta, e mais reflexão. As tecnologias de reconhecimento facial, elas são... O Pablo trouxe a palavra fetiche, eu acho uma palavra muito pertinente, mas elas são utilizadas como balas de prata também, de alguma maneira, para a solução do problema da segurança pública. Como se os problemas da segurança pública fossem pontuais e como se não fizesse parte de toda uma estrutura e um estado de coisas da forma como a gente experiencia a vida em sociedade no Brasil desde a Constituição do Estado-nação, né? Então, ela traz muitas promessas. O reconhecimento facial traz muitas promessas. E por que traz muitas promessas? Ele é fetichizado. Uma das maiores promessas que eu vi, e não consigo ver ser executada, é que o reconhecimento facial seria uma tecnologia fantástica para ajudar a reconhecer o rosto e identificar a localização de crianças desaparecidas. Eu quero ver qual foi a tecnologia de reconhecimento facial no Brasil até o momento atual que ajudou a reconhecer e identificar uma criança desaparecida. Mas para ser utilizada para comemorar uma amplificação do encarceramento, isso acontece o tempo todo, sobretudo no estado da Bahia. Toda semana, todo mês tem uma novidade diferente, dizendo já são 220 presos por reconhecimento facial, já são 223. Pablo vai ter os dados muito mais precisos do que eu, que agora não tenho acompanhado esse bingo do reconhecimento facial, dos méritos, supostos méritos de reconhecimento facial. Então, que promessas são essas que não são cumpridas? O que não é levado a cabo nas promessas, mas é levado a cabo na efetividade do uso da tecnologia? A perpetuação da barbárie, a perpetuação do genocídio, a perpetuação do projeto colonial de genocídio da população negra no Brasil. A professora Sueli Carneiro foi muito feliz. Agora a gente está nessa fase, né, Pablo, do novo podcast que a Sueli Carneiro gravou com o Mano Brown, Aline, e ela disse que a gente está morrendo igual pardal. E ela falou que com a pretensa abolição da escravatura, em 88, que aconteceu, para ser bem curta, que eles disseram para a população negra assim: agora vocês estão livres para morrer à sua própria sorte. Então, o que a gente faz com o uso do reconhecimento facial no Brasil? A gente reitera esse estado de coisas, a gente potencializa o estado de coisas
com uma pretensa neutralidade das tecnologias, com um pretenso melhoramento da vida social, quando, na verdade, o que a gente, de fato, experiencia é, mais uma vez, a mais bem acabada forma de perpetuação da barbárie e manutenção do estado de coisas inconstitucional no sistema de justiça, sobretudo no sistema de justiça criminal. Então, acho que esses são pontos que a gente precisa considerar. O que são os benefícios e o que são os malefícios dessa tecnologia? É risco para quem? Quem está morrendo? Quem está sendo super encarcerado? Quem está tendo seus direitos e garantias privados em prol de um suposto interesse público? E, sendo ele suposto, que interesse público é esse? É o interesse de quem? Então, esse é um convite à reflexão. Mais do que trazer respostas, eu queria trazer perguntas e levantamentos para a gente pensar juntos. Essa tecnologia que nós queremos, e esse é o caminho da campanha. Eu falo nossa porque ajudamos a construir, né, Pablo? Sobre o banimento do reconhecimento facial na segurança pública, que está sendo lançado hoje no Fórum da Internet no Brasil, está sendo acessível também online, para quem quiser assistir gravado ou ao vivo. Então, vai ser realizado às 4 horas da tarde no Fórum da Internet no Brasil, e é uma campanha construída a muitas mãos, por muitas organizações, por movimentos sociais, integrantes ou não da Coalizão Direitos na Rede, apesar de capitaneado por ela, desenvolvido com uma oitiva de atores nacionais e internacionais, também no movimento de um banimento do reconhecimento facial na segurança pública, é o exemplo do Chile, México, Argentina, e tudo isso para demonstrar que também tem outros caminhos internacionalmente sendo realizados, como, por exemplo, na Alemanha, recentemente, com a substituição da Angela Merkel, os governos hoje estabeleceram um acordo para o banimento da segurança pública e banimento de tecnologia de reconhecimento facial nos espaços públicos, e também a moratória que foi realizada pelo governo da Itália. Então, não é só na América Latina. Existe um movimento global do reconhecimento dos riscos e impossibilidades para a perpetuação da democracia em termos que nós desejamos, ou pelo menos a tentativa de construção de uma democracia, e como diz Lélia, a gente não vai ter democracia no Brasil até que exista uma democracia racial, a gente ainda não vive isso. E eu acredito que a minha geração não vai ver, eu espero que meus filhos, meus netos consigam, e sendo muito honesta, a gente vai lutar, morrer lutando para tanto, né? Mas acredito que não vou ver. O Emicida falou isso uma vez, eu concordo. Eu acho que é isso, vamos engajar nessa campanha, reconhecendo que o Brasil não está apartado, a gente está num movimento internacional para tanto, e que quem está sentindo no lombo é que tem pressa, né? Então, esse é um apelo para reflexão e para que nós pensemos se essas tecnologias de fato fazem parte do projeto de sociedade que nós queremos e desejamos. Muito obrigada pelo espaço, Aline. Agradeço ao Instituto Lula e vamos em frente. Obrigada, Bianca. Eu que agradeço. Vou passar agora para o Pablo fazer as considerações finais antes da gente encerrar. Por favor, Pablo. Obrigado, Aline, e já te agradeço o convite e também agradeço previamente ao Instituto Lula por esse espaço. Sempre quando me perguntam quais são os caminhos para a gente, enfim, lutar, né, contra essa tecnologia que tem representado violações diretas e também uma série, né, de preocupações em relação aos direitos de pessoas negras, eu sempre digo que falar sobre isso é o primeiro passo, né? E parabenizar o Instituto Lula por ter exatamente criado esse momento hoje para a gente debater, colocar algumas questões que nos parecem importantes, depois, enfim, de tantos anos aí a gente se dedicando ao tema. Queria fazer coro com Bianca. Além disso, né, a gente está no dia 31 de maio, né, durante o início das atividades do Fórum da Internet no Brasil, lançando a campanha Tire, só pegar aqui o nome, Tire Meu Rosto da Sua Mira. Você joga esse nome no Google, você consegue encontrar o site tem a carta que foi construída por essas entidades, a qual a Bianca citou, e também há o espaço aberto para adesões. Então, enfim, espero que
as pessoas que assistem esse vídeo também entrem lá e assinem a Carta Manifesto. A carta é uma carta muito completa, inclusive indico para quem quiser continuar a estudar e a pegar mais informações sobre o reconhecimento facial, indico que leia a carta. A carta foi escrita exatamente pelas pessoas que hoje, né, estão aí na frente do estudo, do acompanhamento, do monitoramento do reconhecimento facial aqui no Brasil. Acho que é muito importante a leitura dessa carta, não só por entender ali quais são as propostas que a gente coloca naquela carta, mas também entender qual é o contexto em que essa carta foi produzida, né? E acho que é isso. No fim das contas, a conversa e a elaboração realmente desses grupos, desse conjunto de pessoas, né, que tem preocupação em relação ao uso do reconhecimento facial é um primeiro passo para a gente conseguir construir algum tipo de frente, né, que se oponha e que consiga produzir algum tipo de proteção em relação ao avanço dessas tecnologias. Recentemente, inclusive, outra iniciativa